Um workshop que acontece hoje em Florianópolis está debatendo aí um enfrentamento contra o tráfico humano. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu já quero chamar aqui a nossa entrevistada, a doutora Gabriela Madriaquino, que é delegada de Polícia Federal. Seja muito bem-vinda, Gabriela, ao TVC News. Um prazer receber você aqui. Muito obrigada. Prazer é meu. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esse workshop que está acontecendo aí em Florianópolis e vai hoje até o final da tarde. Alô? Sim, hoje nós estamos aqui reunidos no auditório da OAB Santa Catarina, debatendo o tráfico de pessoas, com instituições que são participantes do Fórum de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas em Santa Catarina. Tivemos mais de 100 participantes inscritos e o debate está sendo muito produtivo. Gabriela, quando a gente fala em tráfico humano, ainda é difícil para a população ter a percepção de que isso é muito próximo a nós, né? Gabriela, você consegue me ouvir? Consegui lhe ouvir, sim. Realmente, Rosa, quando se fala de tráfico humano, as pessoas ainda ficam na dúvida porque há um folclore de que essa criminalidade não mais existe. Parece uma coisa do passado, algo que não existe mais. Mas ela está presente na nossa realidade, tanto para exploração sexual, quanto para exploração de mão de obra análoga à escravidão, quanto para retirada de órgãos e tecidos, para adoção ilegal. Todas essas são modalidades de tráfico humano que estão previstas no Código Penal brasileiro. Você mencionou, Gabriela, um fato aí, né, do tráfico humano ser usado, essas pessoas serem usadas para trabalho escravo. Infelizmente, nós temos visto no ano de 2023 e também no ano de 2024, nós acompanhamos vários casos em que trabalhadores foram encontrados em situação de trabalho análogo à escravidão. E muitas dessas pessoas eram estrangeiros, não eram pessoas brasileiras, e que com certeza passaram por esse processo também do tráfico humano. Exatamente, o tráfico de pessoas para exploração de mão de obra escrava, ele é muito comum, infelizmente, no Brasil. As fiscalizações que a Polícia Federal leva a efeito com o Ministério Público do Trabalho, com a Auditoria Fiscal do Trabalho, com o Ministério Público Federal, em ações conjuntas e interinstitucionais, elas acabam libertando pessoas da situação de escravidão por degradância, são situações muito precárias de trabalho, jornadas exaustivas. Isso tudo está previsto como crime no artigo 149 do nosso Código Penal. Explorar as pessoas, cerceando a liberdade, sem dar as condições de trabalho adequadas e previstas na legislação e pagando os salários e os direitos adequadamente, é considerado exploração de mão de obra escrava no Brasil. Gabriela, e nesse workshop que está acontecendo aí hoje em Florianópolis, quais são os profissionais, as áreas e setores que estão participando? Agora pela manhã, nós tivemos um debate, uma oficina debatendo 8 perfis de possíveis vítimas de tráfico de pessoas. Esses perfis foram debatidos e enquadrados em operações da Polícia Federal que já foram deflagradas. Então, nós tivemos um debate bastante produtivo com a audiência sobre como identificar uma vítima de tráfico de pessoas. À tarde, nós teremos aulas expositivas sobre o uso da inteligência artificial e do reconhecimento facial e outras tecnologias nas investigações de tráfico de pessoas, qualificando essas pessoas para que reconheçam quando ocorre o tráfico de pessoa na nossa sociedade. Doutora Gabriela Madriaquino, quero agradecer a sua participação aqui no TVC News. Também dar os parabéns aí à Polícia Federal, a todos os envolvidos nesse workshop, porque nós sabemos a importância desse enfrentamento ao tráfico humano. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês pelo espaço. A gente parabeniza a Polícia Federal aí por esse trabalho, porque nós sabemos, nós como jornalistas, veículo de notícias, estamos sempre acompanhando situações referentes ao tráfego humano. E você também, cidadão, né? É importante estar sempre por dentro do que está acontecendo na nossa sociedade. E se há qualquer desconfiança, procure os meios para que você possa realizar a denúncia.
Agora eu quero chamar para participar aqui do TVC News a nossa repórter Bianca Robles. A Bianca que tem informações aí para falar, para trazer aqui para gente sobre o fim do horário político eleitoral. Bianca já está por aí? Será que eu consigo falar com a Bianca agora? Ah, não, a Bianca não está pronta ainda. Então vamos aguardar mais um pouquinho para ver se a gente consegue o sinal com a Bianca, para ela trazer essas informações para nós aí sobre o encerramento do horário eleitoral, porque hoje é dia 3 de outubro, né? Estamos caminhando aí para os últimos dias, né? Bianca, seja muito bem-vinda ao TVC News. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre essas informações que você tem para trazer para nós sobre o fim do horário eleitoral. Bom dia, Dai, bom dia a todos que estão nos assistindo. Pois é, né? A propaganda eleitoral gratuita de rádio e TV, que iniciou no fim de agosto, se encerra hoje, né? As propagandas eleitorais em rádio e TV sempre se encerram 3 dias antes do primeiro turno, né? Que este ano vai acontecer no dia 6 de outubro de 2024. Então, no próximo domingo, todos aí já vão estar prontos para votar e escolher o novo prefeito e também os novos vereadores do município, né? A propaganda eleitoral este ano ela estava acontecendo em 10 minutos. Nos rádios ela acontecia das 7 horas da manhã às 7h10 e da meio-dia a meio-dia e 10. E na TV ela acontecia a partir da 1h da tarde até a 1h10 e também das 8h30 da noite às 8h40. Então hoje é o último dia dessa campanha, né? Que foi a que aconteceu durante todo este período ali de agosto e setembro. E também outra propaganda eleitoral que está acontecendo, que já está liberada desde o dia 16 de agosto, são as campanhas eleitorais em veículos, né, nas redes sociais, nas ruas, na internet, enfim. Essa campanha ainda continua, né, ela que iniciou no dia 16 de agosto, né, iniciou bem antes da propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV, também continua e só se encerra realmente hoje a propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio, né? O importante é deixar bem claro que é esta que está se encerrando, então a partir de amanhã não terá mais esse horário, desses 10 minutinhos, passando a propaganda eleitoral em TV e rádio. Bianca, muito obrigado pela sua participação e trazendo aí essas informações para a nossa população. Amanhã a gente conversa mais um pouquinho. Muito obrigada, Dai, um ótimo dia a todos. E agora nós vamos saber como fica a previsão do tempo para hoje. Na quinta-feira, a frente fria se afasta do estado catarinense. O dia ainda será marcado pela grande quantidade de nuvens, mas não há risco associadas à chuva. Há apenas chuva fraca ou garoa de forma isolada. Ventos sopram de sul a sudeste, com rajadas 50 a 70 km por hora nas áreas costeiras. Devido aos ventos persistentes, o mar fica agitado em toda a costa, com ondas de sul e alturas entre 2 a 2,5 metros, e picos que podem chegar até 3 metros em alto mar. Há risco baixo a moderado para ocorrências associadas aos ventos e agitação marítima. À tarde, as temperaturas sobem mais no oeste, onde faz 23 graus. Nas demais áreas, por conta do céu mais encoberto e dos ventos frios, as temperaturas variam entre 14 e 20 graus. TVC Esporte. Apoio Panificadora Santos, na rua Monte Bonete, bairro Monte Alegre, em Camboriú. E já está aqui no estúdio comigo ele, Adilson Cardoso. Seja muito bem-vindo. Muito bom dia, Dai. Bom dia a você de casa que acompanha o TVC News e, claro, né, as informações do esporte das nossas equipes catarinenses que disputam os campeonatos pelo Brasil afora. Começando pela Série A do Campeonato Brasileiro, onde nós temos o representante de Santa Catarina, o Tigre, na elite do futebol, vai enfrentar no Heriberto Wilson o Atlético Goianiense, que é aí um dos últimos colocados da Série A do Campeonato Brasileiro. É a chance do Criciúma encostar nesse momento da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, vencendo a equipe do Atlético Goianiense. Esse jogo vai ser hoje no Heriberto Wilson, 19 horas, lá em Criciúma. Já pela Série B temos as equipes. O Avaí jogou com o Guarani e empatou em 0-0.
Esse jogo foi no Brinco de Ouro às 21h30. Vamos aos seguintes jogos também pela Série B do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense joga fora de casa, vai enfrentar o Operário. A Chape que precisa vencer, está se reabilitando, saiu da zona do rebaixamento e precisa vencer esse jogo para ficar numa situação mais confortável. Vamos ter também a equipe do Brusque, que vai enfrentar o Avaí na ressacada. Sexta-feira, um jogo catarinense, um duelo catarinense, as equipes aí do Avaí e também do Brusque. Esses jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar também de Campeonato Copa Santa Catarina, né? Que está chegando aí no meio da competição com os seguintes jogos que nós vamos ter no final de semana e também no decorrer dos dias. O Marcílio Dias, atual campeão, perdeu por 3-1 para a equipe do Hercílio Luz, que é líder da competição. Vamos ter mais jogos também pela Copa Santa Catarina. O Barra, representante de Balneário Camboriú, vai jogar com o Concórdia. E também vamos ter o Joinville e Figueirense. Esse jogo vai ser na Arena Joinville, 16 horas sábado. E para fechar a rodada, a Chapecoense vai enfrentar a equipe do Nação. A atual classificação da Copa Santa Catarina de momento está na tela para você acompanhar. Hercílio Luz está com 13 pontos disparado na frente, seguido por Concórdia, Marcílio Dias, Figueirense, Joinville e os últimos colocados é a Chapecoense, o Barra e o Nação. O Barra apenas 2 pontos nessa competição. E para fechar, Dai, temos também a equipe do Abute Monte Alegre, com parceria com o Colégio Recrearte de Camboriú, foi vice-campeão escolar brasileiro sub-14, uma competição que foi disputada lá no Recife, venceu a equipe do Rio de Janeiro. Parabéns aos meninos do Abute, parceria com o Colégio Recrearte de Camboriú. Adilson, muito obrigado pela sua participação. Segunda-feira a gente se encontra aqui novamente. Voltamos, ok. Nós vamos agora para um breve intervalo. Na volta tem mais uma entrevista da série aí com um especialista sobre o cenário político atual. O entrevistado de hoje é o doutor Marcelo Vreda. A gente volta já.